Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência. Meu nome é Cíntia Bedin e aqui nós discutimos todas as semanas sobre um tema das meditações que existem aqui no canal. Se você clicar no link da descrição do vídeo, você vai verificar a meditação que falaremos hoje. Todas as semanas um tema diferente. E eu discuto esse tema com um grupo que acontece uma vez por semana. Por esse motivo, muitas vezes o meu olhar fica para você, mas também aqui com o grupo. Então, fique à vontade, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Que a sua viagem em direção ao seu eu maior seja a melhor recompensa dessa encarnação. Namastê. Muito bem. Então, hoje a gente falou do primeiro raio solar, né, que é a chama azul, é a chama do poder e da disciplina. Então, essa meditação ela é um exercício de apelo, né, de força ao divino, como a gente conversou antes. A gente não tem muito essa conexão com os apelos, né? A gente conhece algumas rezas, alguns mantras, mas os apelos a gente não faz muito. Então, os apelos, eles servem para a gente se conectar a esses aspectos da nossa alma, da nossa parte mais profunda, da nossa essência, né? Então, quando a gente fala eu sou, essa expressão que a gente usa muito aqui nas meditações do canal, é um mantra, é uma chave de acesso que Jesus deixou para a humanidade, né? Jesus foi um dos mestres, ele ainda é um dos essênios, né? Daqueles que fazem parte do grupo da Fraternidade Branca, os mestres que passaram por aqui, que nos deixaram os ensinamentos. Então essa é uma chave de acesso que ativa essa força do divino no nosso ser. Então essa chave, ela abre assim para uma conexão sutil, para uma conexão profunda, para a gente lembrar que Deus mora dentro, né? Então, Deus macro, eu micro. A gente tem que lembrar disso sempre, porque Deus está dentro, basta a gente se lembrar e ativar. Então, essa é uma expressão de integração, de contato com a totalidade do nosso ser. É a ativação da centelha divina, que vai nos reconectar a essa fonte criadora, porque a gente não está separado da criação. Mas, chegando aqui, a gente tem essa ilusão de separativismo, né? Então, Deus é a força presente no coração e na alma de todos os seres. Sendo assim, Jesus deixa para nós essa chave de acesso e depois até o Mestre Saint Germain deixou alguns registros para que a gente pudesse acessar esse divino em nós. Né? Tem lá, se vocês pesquisarem na internet, acho que eu até já coloquei no grupo, as 301 afirmações dentro do livro de ouro de Saint Germain, tem separado, né, as 301 afirmações do eu sou que a gente pode usar para nos fortalecer nesse acesso, né, nesse comando de Deus dentro do nosso ser. Então, o eu sou é a chave que vai nos reconectar, né? E dentro desse corpo que a gente trouxe, a gente vive uma dualidade. Então, muitas vezes a gente está mais voltado para a matéria, esquecendo um pouquinho do espiritual. E quando a gente lembra do espiritual, parece que uma necessidade de desconectar da matéria. A gente não precisa fazer isso. A gente pode organizar tudo no mesmo lugar. Então, eu costumo dizer, leva Deus para o seu trabalho, né? Leva Deus para a visita lá na casa da sogra. Leva Deus onde você estiver, aciona Ele, convida Ele para o teu dia a dia, né? Porque muitas vezes a gente se parte e, como diria Jung, a nossa integridade está na união dos opostos, então a gente não precisa separar céu e terra, a gente pode unir, né? Então essa força espiritual, né? Essa força motriz é aquilo que nos move por todas as encarnações e muitas vezes a gente fica muito tempo aqui sem lembrar dessa força que todos nós trouxemos. Então, sendo assim, sempre que a gente usar a expressão eu sou, significa que nós estamos reativando a força da totalidade a partir do nosso coração, que se conecta ao coração do universo. Então a gente se integra, a gente sente essa unidade. As sensações que vocês têm durante a meditação é justamente isso, de totalidade. Sendo assim, essa meditação de hoje ela vai trazer um exercício de apelo a um dos mestres que passou por aqui, né, e deixou os ensinamentos nesse processo evolutivo para esse grupo, né, o grupo Humanidade. Então, esses mestres,
Quando a gente fala os mestres da fraternidade branca, o branco tem relação com a cor da aura deles, tá? É a aura mais pura que a gente encontra, né? Até para quem enxerga a aura, é difícil você ver uma aura branca. A gente tem tons de aura e a aura acompanha a vida inteira, né? Quando a aura tá um pouquinho maior, um pouquinho menor, um pouquinho mesclada ali, tem alguma coisa acontecendo, mas a cor da aura acompanha a gente a vida inteira. Então, os mestres, né, que já purificaram essa alma, né, e chegaram a essa aura branca, eles nos deixam essas pegadas para que a gente possa segui-los na direção dessa verdade que acerca aí a nossa existência, essa passagem pela Terra, as várias passagens pela Terra, a fim de finalizar com essa roda de Sansara, ou seja, o ciclo das encarnações, né, desses espíritos errantes. E a gente fala errantes porque a gente acaba reproduzindo os mesmos equívocos do passado. Sempre que voltamos, mergulhamos na materialidade, esquecemos da espiritualidade e aí a gente faz a mesma coisa. E só o caminho da consciência e da espiritualidade vai nos livrar desses emaranhados dos karmas e nos libertar deles. Então a proposta dos mestres é a nossa liberdade genuína, que está relacionada à eliminação dos karmas. Então hoje a gente falou do raio azul, né, do Arcanjo Miguel, mas tem um mestre esse raio, todos os raios têm um mestre. O mestre desse raio é o Moria, que ele é um mestre que passou algumas vezes aqui pela Terra, e todos os raios também têm um anjo ou um arcanjo, e nesse raio o Arcanjo Miguel, que ele é considerado o guardião de todos os outros anjos, ele é o arcanjo da fé. Ele é o arcanjo da proteção e da libertação de todo o mal. É aquele que nos livra dos obstáculos para que a gente veja os próximos passos no sentido da nossa missão. Então, os apelos da humanidade, né, desde que o mundo é mundo, eles foram ouvidos, reza a lenda, né, conta a história, pelo Arcanjo Miguel, que acompanha a humanidade desde o começo da Terra, né? E a energia dele transborda confiança em Deus. Então, sempre que a gente faz o apelo, a gente se reconecta à nossa confiança em Deus, né? Não só em Deus totalidade, mas Deus dentro, confiança em si mesmo. Porque uma coisa que nos paralisa perante a vida é a falta de confiança e segurança para dar o próximo passo, não é assim? Então, o raio azul, ele vai trazer essa tonalidade da disciplina, da ordem, da força, da vontade, da motivação. E quando o homem tem vontade, ele conquista o mundo. Não importa o seu objetivo, se ele tiver vontade, ele conquista, né? Todos nós já tivemos a experiência de focar um objetivo e acionar e chegar lá, né? Então, essa frequência, né, do Arcanjo Miguel, do Mestre Moria, do Raio Azul, vão nos ajudar nesse encontro com aquilo que a gente veio fazer de maneira genuína e persistente, né? Então, quando a gente ativa essa força, né, de um dos raios em nós, a gente começa a fazer conexão com aspectos mais sutis. E aí, falando de raio e de cor, cada cor representa uma frequência, tá? Então, desde o início das civilizações, as nossas células sempre foram tratadas lá atrás com cromoterapia, né, com tratamento de ativação de cor. Por quê? Porque se nós somos energia, nossas células reconhecem frequências, reconhecem as frequências através das cores. E aí a gente consegue algumas curas mais profundas. Então a cromoterapia, apesar de ser aplicada hoje como uma técnica integrativa e mais sutil, ela é uma técnica de cura profunda. Bom, e a gente sabe no universo da energia, então, como que as nossas células têm essa memória? Porque desde que o mundo é mundo, da onde a gente saiu e veio para cá, a gente já trouxe a conexão com a frequência. Chega aqui e esqueceu, mas quando a gente faz o apelo, as células se recordam, o nosso espírito se lembra e a gente acessa essa memória. Assim como, né, eu comentei agora há pouquinho, se a gente acessar uma memória de uma situação alegre ou triste, a gente vai sentir alegria ou tristeza, porque a memória é uma energia, a cor, a frequência é uma energia. Sendo assim, quando a gente ativa essas frequências através das cores, a gente vai ativar também um registro sobre aquela frequência. Lá no passado, Akhenaton, né, que foi também um espírito muito evoluído, ele colocava frequências, ativava frequências dentro das flores dos jardins.
E ele fazia isso na ideia de pacificar e harmonizar e deixar todos numa frequência mais sutil, todos conectados. Ele tentou por muitas vezes dizer que não existiam deuses, que a divindade era uma só, mas ele foi mal interpretado, né? Ele queria dizer de fato que é o todo, né? O Deus é uno com tudo. Por mais que a gente separe as forças, quando a gente chega aqui, a gente tem várias divindades, né? Não importa, cai tudo no mesmo lugar. Se a gente pegar vários tipos de estudo, de pesquisa espirituais, vão cair todas no mesmo lugar, porque tudo é uma coisa só, tudo leva a fonte, né? Então, quando a gente ativa a frequência dos raios, a gente vai invocar o amor, o poder e a sabedoria divina. E os mestres nos deixaram como fazer isso. No raio azul, a gente ativa o desenvolvimento da fé, da vontade divina, proteção, da força, do ânimo, da determinação. Gente, o dia que vocês estiverem sem ânimo de manhã, façam apelo ao Arcanjo Miguel. Depois vocês me contam. Da confiança, do destemor, da coragem e da unidade. Então essa energia, ela vai atuar aqui no nosso chakra laríngeo, que atua exatamente em cima das nossas crenças. Então, se a gente tem algumas crenças que nos limitam, ela vai fazer uma correção ali para que a gente redirecione a nossa motivação para o cumprimento do nosso propósito na Terra. Então, esse raio, ele vai corresponder ao supremo bem, né? Como a gente usa o termo na fraternidade, que comporta o plano da evolução para todos os reinos da natureza. Então, desde a humanidade como um todo e o próprio universo, reino mineral, animal, vegetal, todos os reinos da natureza. Então, esse é o raio do poder, é a ativação do pensamento divino no coração e no espírito, né, da humanidade. Então, ele vai nos direcionar aí a novas ideias, a conexão com aquilo que de fato a gente veio fazer, e a gente vai começar a olhar os obstáculos como pedrinhas no caminho. Então, essa força nos move a algo maior. Eu amo o raio azul, sou bem suspeita em falar dele, né? Bom, todas as frequências têm então uma energia, um mestre, né? E o mestre deste raio, o Moria, ele desenvolveu, encarnado, uma das primeiras encarnações, ele foi um daqueles que organizou a civilização de Atlântida. Ele era um imperador, ele ensinava o uso correto da energia divina a favor dos homens. Ele teve depois encarnações posteriores, como Abraão, né, o protetor das 12 tribos de Israel, inclusive o nome Abraão significa pai ou líder de muitos. Ele também foi Melquior, um dos 3 reis magos que recebeu Jesus ao nascer. E uma das últimas encarnações dele foi como rei Arthur, que iniciou um movimento convidando homens e mulheres, numa época que mulheres não eram convidadas às propostas espirituais, a busca pelo Santo Graal, que era de verdade a busca pela energia crística dentro do coração dos homens. Não tinha relação com a taça, tinha relação com buscar essa taça dentro, né? Buscar a energia divina dentro do coração dos homens. Sabendo-se disso, então desenvolve-se uma escola teosófica, né? Lá atrás nós tínhamos uma que Helena Blavatsky que iniciou, e depois outras escolas de mistérios vieram, ainda estudando os mestres ascensionados. Após isso, então, muita coisa surgiu, algumas escolas surgiram. Eu indico sempre os livros da Ponte para a Liberdade, que é onde eu estudo os mestres, né? E eles vêm, cada um deles deixando aí a evolução pra gente. Cada apelo vai nos direcionar à evolução de um aspecto, pra gente ir subindo os degraus aí da escadinha evolutiva, caminhando rumo à evolução como seres humanos, buscando evoluir não apenas individualmente, mas como grupo, né, chamado humanidade. Bom, sendo assim, os apelos dentro da frequência dos raios vai trabalhar cada aspecto a fim de nos conduzir à nossa essência. E o lema dos mestres é sempre a eliminação do sofrimento, da dor, da reprodução dos karmas, para nos liberar para um renascimento, né, dentro da nossa real morada da alma. Então, a gente está aqui nesse processo de limpeza e eles vão nos conduzir até essa terra prometida, né, que é a liberação dos karmas e aí um novo momento espiritual. E aí a gente pode retornar para cá ou ir para qualquer outro local.
Sendo assim, os mestres são aqueles seres que compreendem as necessidades humanas porque já passaram por aqui e sabem como nos auxiliar nesse processo evolutivo, se dedicando em todas as eras. Eles estão com a gente desde que a humanidade começou, né? Então essa meditação de hoje, ela nos ajuda a despertar o nosso ser verdadeiro, né? Aquele ser luminoso que muitas vezes fica abafadinho e que a gente sabe que tem uma potência escondida. E quando a gente começa a mexer, a gente começa a tirar as camadas e encontrar, a libertar essa luz que tanto a gente busca, que não está fora, está dentro, e usar isso a nosso favor. Dentro do nosso espírito a gente trouxe tudo para transcender todos os obstáculos, todas as adversidades, absolutamente nada está fora. Isso é tudo ilusão. A gente encontra tudo dentro. Só que às vezes a gente já sujou tanto, né? Que a gente precisa começar a limpar, tirar as camadas para conseguir chegar nessa essência. Então, para a realização da nossa missão, essa é uma ferramenta incrível que vai nos lembrar a força que a gente trouxe e que está dentro da nossa centelha divina. E assim como disse o Mestre Jesus, vós sois deuses, peça e receberá. Ele vem sempre para nos lembrar que basta desejar, ter vontade para manifestar e realizar. Então, que possamos seguir os passos dos mestres, né, em busca da liberdade do karma, em direção ao real propósito individual e coletivo, que é a evolução. Oi, voltei para te agradecer por você ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe muito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima semana!